Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Bastidores da TV, aqui no canal Reality Novelas. E hoje, sabadão, mas eu não poderia deixar de passar por aqui para te trazer tudo o que rolou, tudo o que repercutiu, gente, fora dos holofotes, fora das câmeras da TV, né? Mas que todo mundo aqui acompanhou nas redes sociais, na imprensa, e a gente vai trazer para vocês aqui. Obviamente não poderia deixar de falar de Vale Tudo, né? Porque aconteceu algo inusitado envolvendo a novela, envolvendo também a autora Manuela Dias, e que repercutiu bastante, tá? Nas redes sociais, no universo online. Aí eu vou te contar agora o que ocorreu. Teve um telespectador que foi lá para aquela plataforma Reclame Aqui, foi fazer uma reclamação formal, tá? Contra Manuela Dias e todas as alterações no remake de Vale Tudo. O nome desse telespectador é Tiago, ele é morador da cidade de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, tá? E ele colocou o seguinte na reclamação dele, lá no Reclame Aqui. Estou odiando esse remake de Vale Tudo. Essa autora está péssima e, infelizmente, está estragando um clássico. Por favor, Globo, faça alguma coisa e demita essa autora e dê um jeito. Bom, isso foi o que ele escreveu, o Tiago, lá no Reclame Aqui, tá? E aí todo mundo começou a propagar essa reclamação, porque não só foi inusitada, né, a atitude dele de fazer uma reclamação direcionada à empresa, como também pela plataforma que ele escolheu para reclamar. Afinal de contas, o Reclame Aqui é ali um site, né? Um recurso muito usado para que os consumidores reclamem, né, com fornecedores de produtos e serviços, né, muito voltado para isso. Só que ele foi lá e foi reclamar da novela, no direito dele de telespectador. O que você achou disso? Comenta aqui, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu já falei para vocês que as opiniões de vocês têm sido aí super objetivas, mas tem tudo a ver, tá, com o que a gente aborda aqui no vídeo e traz novas visões para a gente também, né? Muito bacana, mesmo que a pessoa não concorde, mas só dela colocar a opinião dela aqui é bom, porque a gente, obviamente, já falei aqui 1000 vezes, aqui não é somente um canal de noveleiros, é uma comunidade de noveleiros que interagem sobre a novela, né? Trocam ideias. Então eu te convido, ó, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixa seu comentário registrado aqui nessa publicação e nas outras que nós temos aqui no canal. Não deixa de conferir, tá? Essa semana veio muita coisa legal aqui para o canal. Vai lá e confere. Tem novos rumos de Vale Tudo, tá? Com Solange e Renato, com Odete Reutemann e Mário Sérgio. Isso mesmo, não ouviu errado, não. Se você ainda não conferiu, vai lá depois nas publicações e confira, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, né? E não esqueça, seu like é super importante em todas as publicações, nessa principalmente, você está assistindo agora, né? Deixa seu like aí, porque ajuda demais o nosso trabalho, tá certo? Bom, vamos continuar então, né? Vocês pensam que a Globo ficou sem responder o rapaz? Não. A Globo foi lá, adotou uma postura, tá? Obviamente, de cautela, né? Mas foi protocolar ali. Porém, não deixou o Tiago, lá de São Bernardo do Campo, sem resposta, tá? A Globo foi lá e falou o seguinte: agradecemos por compartilhar sua experiência, valorizamos muito o seu feedback. Bom, foi meramente protocolar essa resposta, né, gente? Mas ficou ali registrado para vocês notarem o quanto que essa insatisfação dos noveleiros e noveleiras, das pessoas que gostam, consomem de fato o conteúdo novela, né? Para vocês observarem o quanto isso está numa larga proporção, né? Não é uma coisa assim, somente ligada a inscritos de um determinado canal, aqui do canal ou de outros canais. Não, isso está generalizado, tá, gente? Muita gente aí criticando a autora Manuela Dias, falando aí que está insatisfeito com essas inúmeras mudanças que ela tem feito no remake de Vale Tudo. E assim, inclusive, o Silvio de Abreu, que foi aí assim, um dos primeiros autores de novela, né, com o qual a Manuela Dias trabalhou, podemos dizer aí que é uma discípula do Silvio de Abreu, né? Pelo menos é o que todo mundo destaca, tá? Ele próprio veio a público também essa semana, porque a gente está aqui para falar do que rolou essa semana, dos bafafás aí. E o Silvio de Abreu
também famosíssimo por ser autor aí de várias novelas da Rede Globo, foi comentar o seguinte, tá? Ele disse o seguinte: se ela queria mudar tanto, devia fazer uma novela dela, tá? Silvio de Abreu falou isso, gente, para o TV Fama da Rede TV na terça-feira, dia 17 de junho, tá? Então, o próprio Silvio de Abreu, que, assim como Manuela Dias é autor de novelas, né, claro que com muito mais experiência que a jovem autora, ele chegou e deixou claro que esse número excessivo de alterações realmente está desagradando até mesmo dentro do universo artístico, né? Notadamente nesse nicho de autores de novelas, tá, gente? E também, obviamente, o telespectador aqui fora não está gostando. Eu até observei que o Terra, tá? O site Terra, tem ali fez essa semana várias publicações, de certa forma, enaltecendo algumas situações de Vale Tudo, tá, gente? Mas, assim, de maneira geral, o que a gente percebe em canais aqui do YouTube, também nas maiores plataformas que a gente tem aí, tanto no campo do entretenimento como nas redes sociais, o que a gente vê é o pessoal metendo malho, dizendo que não está gostando, muita insatisfação dos noveleiros, principalmente noveleiras que nem a gente, né? E você, o que está achando? Eu sei que o pessoal aqui no canal já se manifestou em outras publicações, não está gostando, mas se você é novo aqui no canal, não deixe de botar aqui embaixo dessa publicação a sua opinião sobre Vale Tudo, tá? Sempre bom a gente saber, né? O coro. Gente, depois dessa manifestação, né, do Silvio de Abreu também, que vem aí se coadunar com vários posicionamentos de pessoas que gostam desse entretenimento que é a novela, a gente não poderia também deixar de destacar, porque a gente fala mal quando tem que falar, mas quando tem que elogiar também, a gente está aqui para isso, né? A gente não está aqui só para falar mal. Elogiar, né, gente, a atuação, porque essa semana eis que surgiu na telinha o filho da Odete Roitman, Leonardo, que lá no original, né, em 1988, na versão de Vale Tudo original, ele tinha morrido, tá? E aí a Odete Roitman jogava a culpa na Heleninha vivia ali com uma crise de consciência muito grande, o que ocorre ainda nessa versão de 2025, porque eu não sei se vocês repararam, mas assim, no início de Vale Tudo, desse remake, a Manuela Dias até que obedeceu bastante ao roteiro original da trama, tá? O que aconteceu foi que, com o passar dos dias aí, a gente começou a ver a autora desmantelando todo um roteiro impecável lá de 1988 para colocar situações atuais, sim, atuais, mas muitas vezes tratadas de forma rasa, de forma que não se aprofunda e deixando pontas soltas até em relação ao destino de certos personagens, né? Então, essa semana surgiu aí na tela o Leonardo, mostrando que ela preferiu adotar uma versão de ressuscitar o morto, né? Ou seja, ele não está morto, tá? O Leonardo apareceu na cadeira de rodas, teve convulsão, a mãe, Odete Roitman, na verdade, além das expressões faciais da Odete, que a Débora atuou muito bem ali, né? Ela é uma excelente atriz, a Débora Bloch, né, gente? Eu sempre disse que eu tô achando que ela vem meio tímida na vilania, tá? Nessa questão de ser a grande vilã Odete Roitman, mãe de todas as vilãs. A Odete Roitman é referência para vilã. Então, acho que ela ainda está meio tímida, mas também acho que o texto da Manuela Dias não favorece muito os vilões dessa novela, nem Marco Aurélio, nem Maria de Fátima, muito menos Odete Roitman. Só que a Débora, como grande atriz que é, fez uma expressão facial ali que entregava tudo, tá? Ela tendo ali uma ojeriza ao próprio filho e depois ela manifestou essa aversão ao filho, tá? Teve gente que disse aqui no canal, que a gente teve uma postagem anterior falando sobre isso, né? Sobre a reação da Odete, que disse que acha que a Odete manifestou ali uma decepção de ver o filho daquele jeito, que ela estava constrangida. Só que eu acho que a Odete não estava constrangida não, tá, pessoal? Pela fala dela depois para Anice, onde ela manda tirar aquela coisa dali, ela se reporta ao filho como algo assim que ela tem completa aversão, sabe? Completa ojeriza. Eu achei que a Odete ali teve uma reação muito maior do que constrangimento, dor de consciência, decepção. Acho que não foi bem por aí, não. Foi bem maior do que isso, tá? Foi de repúdio mesmo ao próprio filho. E aí, gente, a gente tem que destacar, né? Porque o rapaz apareceu, né?
nessa semana na telinha e foi muito bem interpretado pelo jovem ator, né, Guilherme Magon, que já tem ali uma larga experiência no teatro, já atuou aí junto com o Antônio Fagundes, que trabalhou na primeira versão de Vale Tudo, né, como Ivan, e também já teve alguns trabalhos aí no audiovisual, né? Mas ele, de fato, mostrou ali ao que veio, né? Fez uma interpretação primorosa como Leonardo, né? Mostrando ali tudo que realmente um jovem que estava com inúmeras sequelas decorrentes do acidente, ele fez uma interpretação primorosa, merece nosso aplauso, tá? A própria Débora aí nessas cenas com o filho também, ela foi bastante contundente, eu acho que ela convenceu bastante ali. Se na vilania ela deixa a desejar, mas nesse aspecto, até a expressão facial da Débora entregou bastante. Bom, dito isso, né, elogios à parte, porque realmente de Vale Tudo nesse remake, eu, que sou fanzaça da versão de 1988, tenho muito pouco a elogiar, né? Mas a gente não pode deixar também de tirar o chapéu quando vê alguma coisa bacana. Agora, o que está se configurando, né, gente, que já foi anunciado aí na mídia, que a Anice vai morrer, tá? E que a Anice ficou trabalhando aí para a Odete, ganhando, parece que R$20 mil por mês, né, para cuidar do Leonardo. E que foi, na verdade, quem está lá no túmulo como sendo o Leonardo, que se passou pelo Leonardo quando teve o sepultamento e tudo mais, diz que seria o marido da Anice, tá? Que a Odete pegou ali, além de pegar a Anice e recrutar como sua secretária, né, como sua funcionária, para tomar conta do Leonardo, ela também parece que teve ali uma trama envolvendo o marido da Anice, que tinha falecido, e ela botou como sendo o Leonardo para ser enterrado no lugar do rapaz, tá? Tanto é que, não sei se vocês se lembram, que teve uma cena que a Heleninha foi junto com a Celina levar flores ao túmulo do Leonardo, né? E aí ela deu de cara com a Anice lá. Só que a Anice reconheceu a Heleninha. A Heleninha, obviamente, não sabe nem quem é a Anice, porque nessa versão não tem nada a ver com os Reutemann, né? Ela só cumprimentou e a Anice saiu de perto, tá? Porque na primeira versão lá de 88, havia uma funcionária que não era Anice, era Ruth, né, que tinha trabalhado para a família Reutemann e que acompanhou todo o desenrolado acidente que vitimou o Leonardo, né, quando eles estavam no litoral, né, e aí ela vinha com toda aquela pegada, em Angra, se eu não estou enganada, né, e ela vinha com toda aquela pegada dizendo tudo o que aconteceu após o acidente, quando a Odete jogou toda a culpa na Heleninha. Só que nessa versão não, né, a Anice, aparentemente, é essa situação. Começou com a troca aliás, a Odete se apropriando do corpo do marido da Anice, que havia falecido, para que fosse sepultado no lugar do Leonardo, e a Anice também assumindo ali o papel de cuidadora do rapaz, tá? Com o falecimento da Anice, parece que a Odete vai fazer uma pressãozinha ali para que a neta da Anice, a Clara, assuma esse papel da avó, né? Que era então da avó. Vamos ver aí o desenrolar. A moça vai ficar bastante resistente, mas é isso que a gente está lendo aí na mídia, tá, pessoal? Que o pessoal vem publicando. Bom, agora, né, falando sobre atuação, só para a gente fechar aqui o bafafá também que deu essa semana, o Lobianco, né? Ele publicou lá na coluna dele, falando sobre a questão da Globo, tá fazendo uma repaginada, né, no que antes se chamava Banco de Talentos da Globo, que a Globo agora está até rechaçando essa nomenclatura, porque entende que Banco de Talentos é o mesmo de que, assim, pessoas que não estão ali atuando, né, estão ali como se fosse no marasmo, né, mas ela está formando aí um novo elenco que ela quer trazer de volta para a emissora os grandes nomes, os grandes figurões que a Globo recentemente, inclusive, demitiu, né? Ou muitos se demitiram, dadas as inúmeras peculiaridades que está tendo agora, né, na empresa aí, da telenovela, porque a Globo é, com certeza, a maior empresa, a maior emissora que produz telenovelas aqui no país, né? Isso aí é fato, todo mundo sabe disso, é a gigante. Só que de uns tempos para cá tem tido uma política bastante controversa, principalmente em relação aos seus funcionários, não só
atrizes, atores, mas também aí apresentadores, jornalistas e tudo mais. E teve uma grande debandada, né, de atores e atrizes da Globo. Uns foram mandados embora mesmo após anos de contrato fixo e outros preferiram sair, como foi o caso da grandiosa Fernanda Montenegro, que, se eu não estou enganada, foi em 2021 ou 22. Acho que foi em 2022. Ela própria quis se desligar da empresa depois de anos de contrato fixo, porque disse que já não estava mais ali disposta, né, a enfrentar verdadeiras maratonas de novelas que são muito longas. Ela tinha sido acabada, haviam acabado de escalar a Fernanda Montenegro para uma trama que teria ali 200 capítulos e ela preferiu declinar, disse que se negou a fazer o papel, né, e pediu demissão da empresa após anos de contrato fixo. Mas a Globo agora parece que se conscientizou que esses figurões, né, essas figuras de destaque na teledramaturgia, precisam estar ali dentro do seu elenco, e aí ela resolveu adotar uma nova terminologia aí para o banco de talentos, né? Mas que, na verdade, é isso. Ela quer formar ali um elenco, né? Um grupo de atores aí de peso com contrato fixo, tá? E teria lançado, segundo o Lobianco, tá, gente? Teria lançado ali propostas para Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, tá? E Tony Ramos, se eu não estou enganado. Não, Antônio Fagundes. Tony Ramos não, porque Tony Ramos está trabalhando na novela Dona de Mim, inclusive renovou com a Rede Globo e vai estar no time da Globo até 2027. Ele renovou por 3 anos, tá? Mais 3 anos com a Globo. Então, ele é ator fixo ali da Rede Globo. Mas teria sido Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que foram contratados pela empresa, tá? E que declinaram, gente, a proposta da emissora, tá? A Fernanda Montenegro declinou, disse que realmente não estava interessada em voltar. A Fernanda Torres parece que se justificou, dizendo que ela não está fechada a fazer trabalhos para o Grupo Globo, principalmente, né, na questão do cinema, que a gente sabe que Ainda Estou Aqui teve a participação do Grupo Globo, né, na produção do filme premiado Ainda Estou Aqui, mas ela disse que ela não tem intenção de ficar com um contrato fixo com a emissora. Da mesma forma, Antônio Fagundes também declinou a proposta, tá? E aí parece que a emissora está repensando não somente, né, valores, como também a questão de tempo de contrato fixo, a fim de garantir maior estabilidade aos seus atores, né? Porque parece que a proposta inicial da Globo era fazer contrato fixo, pelo menos com a Fernanda Montenegro, era um contrato fixo por 1 ano, tá? E aí, agora a Globo está repensando esse formato para ver se faz aí as novas ofertas para esses figurões, esses destaques da nossa teledramaturgia, por um período aí de contrato fixo de 3 anos, tá, gente? Pelo período de 3 anos. E aí, obviamente, que também está tentando rever a política de salários a serem pagos a esses artistas, porque a gente sabe que a Globo também deu uma arrochada nos salários, e os salários dos atores e das atrizes que, porventura, são contratados ali, né, seja de uma forma por obra ou o que for, não são altos, tá? Os valores praticados são bem inferiores ao que no passado havia sido praticado pela emissora. Então, a Globo está aí querendo, de fato, mudar o seu formato do banco de talentos, né? Mas também trazer de volta esses grandes nomes, e aí vai ser desafiador para a emissora, tá? Porque muitos daqueles atores antigos de peso já até seguiram outros caminhos, né? Ou por conta própria, trabalhando diretamente nas redes, enfim, gente, tem muita coisa aí que o pessoal está fazendo por fora e está se dando bem. Bom, essas eram aí as novidades, as principais novidades dessa semana. Lógico que a qualquer momento eu volto trazendo mais novidades para vocês aí do mundo das celebridades, né, por trás das câmeras. A gente vai voltar por aqui, então não fica de fora não, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e, lógico, eu te convido sempre para também dar um like aqui na nossa publicação e compartilhar com quem é noveleiro e noveleira assim como a gente. Vamos botar a nossa comunidade aqui para crescer, para a gente interagir ainda mais, tá? Não deixa de registrar seu comentário também, não, que eu quero muito saber a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente. Bom, pessoal, é isso. Um beijo, um excelente final de semana. A gente volta a qualquer momento. Beijo, tchau!